Amados, esta igreja mostra o perigo que há no mundo. Esta igreja está como uma arca navegando sobre o mar de pecados. À frente vai o timoneiro, guiando-a, o santo irmão Aldo. Há uma bandeira branca. E nela é escrita santidade. Ninguém entrará nos céus sem ser santificado. Por isso que Jesus mostrou a Nicodemos ser necessário o homem nascer de novo, se santificar, se preparar. Tudo nessa vida tem um preparo, não tem? Quem vai fazer uma faculdade, um doutorado, seja lá o que for, uma engenharia, não tem que estudar? Sim, nos dias de hoje, muitos que têm dinheiro, porque hoje não é a boca mais que fala, sim, o dinheiro, quem tem dinheiro vai lá e compra um certificado, mas não entende nada, não sabe nada. E muitas das vezes é reprovado quando, no primeiro emprego que ele entra com aquele certificado comprado, né? Ele não estudou, não sabe como é que faz, como deve ser feito. Então, tudo tem que ter um preparo. Quando alguém vai fazer uma plantação, não tem como plantar a manga, né? Tem que plantar a semente, esperar ela nascer, crescer para chegar no tempo certo ela produzir. Alguém diz, eu vou plantar mandioca. Não tem como plantar mandioca, tem que plantar a rama. Esperar o tempo que ela vai brotar, vai crescer, para dar no tempo certo o fruto que é a raiz da mandioca. Em tudo há um preparo. Uma culinária não faz um bolo se primeiro não preparar a massa. Se não colocar nela os ingredientes necessários, não esperar o tempo certo para fazer, seja lá o que for, um bolo, um salgado, também no terreno da santificação é assim. Em alguns lugares, pessoas que vivem fazendo mal, pessoas que só produzem espinhos durante a sua vida inteira, quando está prestes a morrer, chama uma pessoa lá para vir fazer a extremoção, para que aquela alma entre no céu. Outros dizem que a Bíblia é que salva. Se fosse assim, não precisava Jesus ter vindo sofrer tantas injúrias e calúnias, derramar o seu sangue. E mesmo ele dizer, ser necessário o homem se santificar para entrar no reino do céu. Não precisaria Jesus prometer a vinda do outro Consolador. Era só quando morresse uma pessoa, colocasse uma Bíblia dentro e estava salvo. Não é isso, não é assim. Tudo na vida tem a sua formação, o seu preparo. Então nós precisamos. Um músico não pega o instrumento e já de cara ele toca uma música ou um hino, se é na igreja. Ele tem que aprender todos os compassos. Ele tem que aprender todas as notas musicais, os tempos, colcheia, semicolcheia, não sei o quê, não sei o quê. Então tudo tem que haver o preparo para se formar. Assim é no terreno da santidade. Se Jesus veio a esta terra representar o nosso Deus, na pessoa física, num corpo semelhante ao nosso, e foi ele tentado pelo inimigo, Jesus não precisava se batizar, porque o batismo é um ato de arrependimento quando todos sepultam sobre as águas o seu pecado anterior, o seu velho homem, para ressurgir um novo homem espiritual. Então, ele se batizou. Foi jejuar. Após os 40 dias de jejum, ele disse, tenho fome.
Rapidamente o inimigo apareceu diante dele e disse: tu não és o Filho de Deus? Transforme essas pedras em pão e come. Então Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim das palavras que saem da boca de Deus. O inimigo não ficou satisfeito e levou Jesus a um alto monte e mandou que ele se rolasse de lá e mandasse que os seus anjos o amparassem lá embaixo para não se machucar. E disse: está escrito que o Filho de Deus não se machucará. Então, pule-te daqui abaixo e mande teus anjos te pegar lá embaixo. E Jesus disse: não atentereis ao Senhor teu Deus. Ele não ficou satisfeito. Levou Jesus ao monte mais alto da terra e mostrou todas as riquezas do mundo e disse-lhe: se diante de mim tu prostrares e me adorares, tudo isso é meu, tudo isso eu te darei. E Jesus então o expulsou da sua frente, dizendo: somente diante de Deus se prostrarás, e a Deus adorarás. Então veja, se o Filho de Deus foi tentado, quanto mais nós que somos meros pecadores. Mas nós precisamos ter fé, confiança. Foi por isso que ele derramou seu sangue inocente naquela cruz do Calvário. Foi por isso, para a santificação do homem, que ele prometeu que enviaria o outro Consolador. Quando diz: não vos deixarei órfãos, mas eu vou para o Pai e vos enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, que ficará convosco até o fim. Aí muitos pensam assim: por que a Santa Avó Rosa não está aqui? Jesus disse que ela ia ficar até o fim. Ela veio, ela cumpriu sua missão. O Santo Irmão Aldo veio como o pastor que ele disse: haverá um só rebanho, um só pastor. Ele nos governou, nos dirigiu com mão forte durante 44 anos, nos revelando todos os mistérios do Evangelho. Porque no passado Jesus falava, ensinando através de parábolas que eram significados verídicos, mas que os homens não entendiam. Então ele disse: verá o tempo que não vos falarei através de parábolas, mas sim o que é o mistério dos céus. E foi isto que o Santo Irmão Aldo transmitiu a esta igreja. Só não é feliz nesta igreja quem não quer. Quem quer ficar com o pé em duas canoas, pode se perder. Por isso Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Ou alegrará a um e entristecerá o outro, ou servirá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não tem como. Ou serve a Deus o seu ministério, seja em qual for, ou viva nos prazeres do pecado, conforme o mundo ensina. Em algumas congregações a gente vê muitas irmãs chegam com a roupa às vezes mal cobrindo o joelho, mas traz uma outra roupa dentro da bolsa e vai para o banheiro e troca a roupa na medida, na disciplina. Está enganando a quem? Pastor? Não, nós não somos responsáveis pela sua salvação. A sua pessoa é responsável se quiser a sua salvação. Então não adianta lá fora andar do jeito e na igreja se apresentar de outro. Não adianta. Diante da sociedade, aonde tem que dar um bom testemunho, um bom exemplo de um fiel apostólico, anda do jeito que bem quer. Quando chega na igreja, muitas das vezes, trazendo uma outra roupa já na medida, ou até mais, porque muitas têm que ser 8 ou 80. Ou é para cima do joelho, ou é arrastando no chão. A disciplina é 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas. Mas tem que ser ou para cima ou para baixo.
E daí, está achando que está iludindo a quem? Está enganando a quem? A si próprio. A disciplina está no boletim. Já há alguma semana essas mensagens estão sendo reprisadas. Para que aquelas pessoas que ainda estão se enganando a si mesmo, abra sua mente. Lembra-se que hoje é dia de salvação e amanhã. Aí muitos pensaram, eu vou aproveitar a vida lá fora em muito tempo, porque a igreja vai demorar a ir para o céu. Aí quando a igreja estiver perto de ser arrebatada, eu vou obedecer a disciplina. E quem é que te disse o dia? Se quando perguntar a Jesus, quando será o tempo, o fim dos tempos, ele disse, nem eu, nem os anjos sabemos, somente o Pai. E quem é essa pessoa para dizer, a igreja vai viver mais uns 5 anos, quando for daqui uns 4 anos e meio, aí eu ponho minha roupa na disciplina, eu obedeço, eu corto meu cabelo, conforme a disciplina da igreja, eu faço isso. Jesus mostrou, um certo homem plantou nas suas terras grande quantidade de semente que veio a produzir em abundância. Daí ele sentou e pensou, onde irei guardar toda esta colheita? Mas ali pensando consigo mesmo disse, já sei, vou destruir todos os celeiros pequenos e farei um grande, e farei toda a minha colheita e colocarei dentro deste celeiro, e depois direi à minha alma, alma, coma, beba, regala-te, pois aí tem em abundância por muitos anos. Então Jesus disse, louco, hoje pedirão a tua alma, e para quem será tudo isso? Jesus não disse, hoje Deus pedirá a tua alma, ele não disse assim. Ele disse, louco, hoje pedirão a tua alma. Então há muitas pessoas que ficam tão afadigadas com as riquezas da vida, em querer amontoar tesouros na terra, em querer ter tantas coisas, não se prepara, não se santifica, não sabe o momento que poderá ser o seu fim. Ninguém de nós sabemos se amanhã estaremos novamente vivos, ou se hoje não vamos chegar ao final da noite. E o que nós temos que fazer é o que Jesus disse, orai e vigiai, pois não sabeis a hora do mal. O inimigo está bradando em nosso derredor, como um tigre devorador, querendo nos tragar. Amados, nós precisamos entender, sem a Santa Vó Rosa nós não somos nada. Sem o Santo Irmão Aldo nós não somos nada. Eles nos transmitem diuturnamente a tua bênção. Enquanto estamos dormindo, se estivermos ou fazermos a nossa oração, porque muitas pessoas do jeito que levanta, deita, do jeito que deita, levanta, muitas das vezes infiltrada nas redes sociais, e fica olhando coisas que não interessam, coisas que somente são mentiras, enganos, luxúrias, vaidades. Aí vem o sono, a pessoa dorme com o celular até ligado, em perigo daquilo esquentar, como muitos acidentes já têm acontecido em noticiários que a gente ouve. Amados, no livro de Romanos está escrito a seguinte mensagem: as virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem,
abençoai-os e não amaldiçoeis. Porque tem pessoas que, enquanto tudo vai bem na sua vida, está tudo legal. Mas se surge uma dor de cabeça, um resfriado, aí já começa a ficar com medo, já começa a ficar nervoso, nervosa e irritado. E, amados, o irmão Aldo sempre ensinou, dizendo, confie na avó, confia em mim. Não tenhas medo. Tem pessoas que têm medo de tudo. O medo não pertence ao reino dos céus. Porque o soldado que foge da guerra entrega a sua nação. Então nós não podemos entregar a nossa nação, quer dizer, a nossa fé. Ser um falso, um fingido, um traidor diante da Santa Avó do Santo Irmão Aldo. O irmão Aldo Santa Avó nunca proibiu ninguém procurar a medicina, muito bem claro. Mas primeiro, praticai a vossa fé, a vossa confiança, pois eles estão sempre representados por anjos e santos ao nosso lado. Não amaldiçoeis aqueles que vos perseguem, nem que for da sua família, porque tem pessoas que às vezes chegam para pedir o perdão do que praticou, aquele outro diz, tá, eu te perdoo. Mas dentro de si começa a ficar se remoendo. Se eu ver essa pessoa na minha frente, eu passo por cima dela. Que perdão foi esse? Como pode dizer que perdoou? Se está desejando que se ele estiver na sua frente, vai passar por cima. Ou desejando mal para ele, como muitos falam, tomara que caia fogo do céu naquela casa e queima tudo. Olha, não é bem assim não. Hein? Esse amor, que tipo de amor é esse? O amor é benigno, o amor é afável. O amor, tudo, e em tudo consola, protege, guarda. Amor não é ficar esfregando um no outro. Isso não é amor. Isso é apegamento, pegação. O amor é aquele, o pai que tem o seu filho, ensina o temor ao Senhor, ensina-o a orar, a cantar os hinos da igreja. Mãe, ensina seus filhos desde pequeninos, o temor à Santa Avó Rosa, à Virgem Maria, ao Santo Irmão Aldo. Mostrem-lhes a ser obediente, tanto com os da sua casa, da sua família, como na escola. Obedecer aos professores, aos responsáveis. Porque tem menino que às vezes o professor vai falar alguma coisa, ele responde, o professor vai, manda um bilhete para a mãe, ele chega no meio do caminho, ele rasga, não entrega a mãe e desobedece de tudo quanto é forma. E a mãe pensando que o filho chega em casa santinho, bonzinho, e lá diante da sociedade ele faz o que ele bem quer, escandaliza a sua família, o seu ser. Assim é na igreja. Nós precisamos ser fiéis a Santa Avó Rosa ou a Santa Irmã Aldo, não é só dentro da igreja, não. Não adianta chegar na igreja, trazer uma roupa comprida, dentro ou até mais fora da disciplina, porque se passou do limite, está fora, né? Mas a Santa Avó, Santo Irmão Aldo sabe, por isso não adianta pensar que vai enganar o pastor. Nós estamos aqui para transmitir as mensagens, não para salvar ninguém. Quem veio para salvar foi Jesus, que derramou seu sangue precioso naquela cruz do Calvário. Esse mesmo poder de salvar, ele deu a Santa Avó Rosa. Deu o poder de salvar, de curar, de ressuscitar. O Santo Irmão Aldo recebeu grande poder para proteger e amparar a todos nós. Por isso, irmãos, vamos seguir a nossa caminhada, sempre servindo ao reino dos céus com muita alegria em nossos corações. Amém. Vamos todos ficarmos em pé, vamos cantar o hino Ó Santa e Bendita Avó Rosa, número 174 do Inário.
Neste momento, todos têm a oportunidade de fazer as suas orações diante da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E assim, então, vamos todos fazer as nossas orações. Amém. Vamos cantar o hino Toda a Nossa Gratidão, número 175. Toda a nossa gratidão, reverência e louvor a ti, Santa Vó
Quero agradecer a todos pela vossa presença, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, convidando-os para que se esforcem sempre a frequentar as nossas reuniões, pois, amados, aqui nós aprendemos em cada mensagem, em cada reunião, como que um aluno que vai à escola e em cada dia aprende uma lição diferente. Nós somos o povo do Consolador. Por isso, se esforcem, irmãos. A Santa Avó, o Santo Emaldo, fica muito felizes e contente ao ver a frequência do seu povo na igreja. Só faltem, se for por um motivo muito justo, mas ao contrário, venham. Convidem novas pessoas para participar deste alimento, desta água pura e cristalina, que é a mensagem apostólica. De mãos erguidas, vamos orar. Santíssimo Deus, louvamos-te, Senhor, porque és o Criador, Pai de Jesus Cristo, da Virgem Maria, Pai da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, dos santos apóstolos, profetas, por conseguinte és o nosso Deus, o nosso Pai. E queremos sempre te glorificar e exaltar, pois cumpriste a tua promessa no passado, nos dias de hoje, tem assim dado a todos o entendimento para que possamos ser sempre fiéis. O Senhor disse, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Porque és o último, o primeiro? Deus, porque fora de ti não existe outro Deus. Nós te adoramos, Pai Santo, e agradecemos pelo teu Filho que veio te representar, pela profecia dele que se cumpriu nessa Santa Igreja, enviando a Santa Avó Rosa, dando assim a última oportunidade de salvação para tantos quantos quiserem a sua coroa de glória. Nós agradecemos a Senhora Avó Rosa, agradecemos a ti, Santo Irmão Aldo. Sabemos que aqui estás presente em espírito, junto com tantos anjos que enviaste para nos abençoar. Por isso, nessa caixa de oração encontra-se esses pedidos. Os teus filhos aqui as colocaram, seja deles, de parentes, amigos, colegas, vizinhos, ou de pessoas que estão desenganadas pela medicina, estão sofrendo angustiadamente, mas os teus filhos, por misericórdia, vêm trazer esse pedido, vó, para que a Senhora ajude-os a vencer todas as tribulações, pois sabemos que aqui estamos vivendo num corpo e temos que tudo fazer para nos preparar a todos os momentos, diuturnamente. Vó Santa, eu peço a tua bênção, a bênção do irmão Aldo, em favor daqueles que se encontram hospitalizados, em casas de saúde, maternidade, em pronto-socorro, em sanatórios, ou mesmo aqueles que moram em lugares tão distantes, lá nos pantanais, nas ilhas, nas fazendas, nos sertões. São apenas ouvintes da hora milagrosa, mas confiam na unção do Espírito Santo do Pai que recai sobre os objetos colocados sobre o aparelho de rádio, sobre a água, a unção, e quando fazem uso daqueles objetos, são solucionados todos os problemas que surgem na vida deles. Vó querida, nós te louvamos, te honramos e te agradecemos por tudo. Agora despede esses teus filhos que vai dirigir para os seus lares. Que ao lado deles esteja um anjo, um santo, os acompanhando, desde que permaneçam fiel neste santo caminho. Abençoe-os, guarde-os, proteja, conceda-lhes uma noite de repouso e descanso, e amanhã um dia feliz nos seus trabalhos. Amados, queridos irmãos, receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As bênçãos da nossa Santíssima Mãe Virgem Maria, as bênçãos da Santa e querida Avó Rosa, o Santo Espírito Consolador, e as bênçãos do nosso Santo Pastor, nosso querido irmão Aldo. Que esta bênção e esta paz recaia sobre todos e com todos permaneçam, hoje e sempre. Amém. Está encerrada a nossa reunião.